Olá! Hoje a gente vai decifrar a tal da linguagem universal dos negócios. Sabe, aquele idioma que mostra se uma empresa está indo bem ou mal. Basicamente, como as empresas falam a língua do dinheiro. Pensa só, como é que o dono daquela cafeteria da esquina, ou sei lá, uma gigante da tecnologia, sabe se está no lucro ou no prejuízo? Qual é o sistema, né? A ferramenta que mede o pulso financeiro do negócio de um jeito que todo mundo entende. Pois é, a resposta é a contabilidade. É ela que pega cada venda, cada comprinha, cada investimento e transforma tudo numa história. Uma história financeira coesa que qualquer um pode ler e sacar o que está rolando na empresa. Então, para a gente dominar essa linguagem, primeiro a gente tem que aprender o básico, né? O vocabulário, a gramática dela. Vamos começar pelo começo. Ok, no papel a definição é essa. A contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio. Mas, na prática, gente, é muito mais que isso. É a ferramenta que pega um monte de número solto e transforma em informação de verdade. Informação que ajuda a decidir coisas importantes, tipo, devo investir nisso? Onde eu corto custos? Qual o nosso próximo passo? E para isso tudo não ficar só na teoria, que tal a gente acompanhar uma história? Vamos seguir a jornada da Vilma, uma nova empreendedora. Os primeiros passos dela para abrir a empresa vão mostrar para a gente como tudo isso funciona na prática, de um jeito bem fácil de entender. Beleza, então. O ponto de partida de qualquer negócio é definir sua identidade financeira. E na contabilidade, essa identidade tem nome, viu? Chama patrimônio. Olha só os primeiros passos da Vilma. Ela começa com R$ 80 mil do próprio bolso, o capital inicial. Com essa grana, ela já compra o que precisa para começar. Uns móveis, um carro para entrega, o primeiro estoque de mercadorias. E para reforçar o estoque, ela ainda compra mais um pouco a prazo, sabe? Gerando uma dívida, uma obrigação para pagar depois. Cada passo desses, um por um, está construindo o patrimônio da empresa dela. Então, tá, mas o que é esse tal de patrimônio, afinal? Pensa assim, é um pacote com tudo que a empresa tem. Seus bens, tipo o carro, seus direitos, que é o dinheiro que ela tem para receber, e suas obrigações, que são as dívidas que ela tem para pagar. É basicamente um retrato 360 graus da vida financeira da empresa. E esse universo financeiro tem que estar sempre equilibrado. É como uma balança mesmo. De um lado, a gente coloca o que a gente chama de ativo. É tudo que a empresa tem de valor. O dinheiro no caixa, o estoque, o carro. Do outro lado da balança, a gente tem o passivo. E o passivo responde a uma pergunta simples. De onde veio o dinheiro para comprar tudo aquilo que está no ativo? Veio de dívidas com fornecedores? Veio do investimento da própria Vilma? Certo. E como a gente consegue ver essa identidade financeira toda organizada de um jeito fácil? Bom, aí entra a principal ferramenta da contabilidade, o balanço patrimonial. O balanço é exatamente isso que o nome diz, uma balança. Mas eu gosto de pensar nele como uma foto, um snapshot da saúde financeira da empresa num dia específico. E nessa foto, a mágica acontece. A equação é perfeita. O total de ativos de um lado tem que ser sem tirar nem pôr e igualzinho à soma de tudo que está do outro lado, no passivo. Vamos trazer isso para a empresa da Vilma. Olha só o balanço dela. Do lado do ativo, a gente vê que ela tem R$ 110 mil em coisas de valor. E do lado do passivo, a gente vê de onde veio essa grana. 30 mil ela deve para fornecedores e os outros 80 mil foi o que ela mesma investiu. É exatamente essa foto que um banco, por exemplo, olharia para decidir se libera um empréstimo para ela ou não. Mas essa foto não é parada no tempo não. Ela é dinâmica. A cada nova transação, a foto muda. Por exemplo, se a Vilma vende um produto, o estoque dela diminui, certo? Mas o dinheiro no caixa aumenta. A composição da foto se altera, mas a balança? A balança continua perfeitamente equilibrada. Agora, para essa linguagem funcionar no mundo todo, para ser confiável, ela precisa de regras. E regras bem claras. São os chamados princípios fundamentais da contabilidade. Eles garantem que todo mundo jogue o mesmo jogo com as mesmas regras. É como diz o autor Hilário Franco, o objetivo dessas regras é criar um guia, um padrão, para que qualquer pessoa, seja aqui no Brasil ou lá no Japão, possa pegar o balanço de uma empresa e entender direitinho a história que aqueles números estão contando. E um dos princípios mais importantes é o da entidade. A regra é super simples. As contas da empresa são as contas da empresa, as contas do dono são as contas do dono. Não pode misturar. O aluguel pessoal do dono, por exemplo, não pode entrar como despesa do negócio. Isso é fundamental para garantir que aquela foto financeira seja da empresa e não uma bagunça das finanças do proprietário. Ok, vamos voltar para a Vilma.
Imagina que a empresa dela cresceu e ela comprou um terreno para expandir. Na época, ela pagou isso aqui, R$ 70 mil. Passa um tempo, a região se valoriza pra caramba e agora o mercado diz que aquele mesmo terreno vale R$ 100 mil. Nada mal, né? Uma boa valorização. Aí que vem a pergunta. Qual valor vai para o balanço? Os 70 mil ou os 100 mil? E é aqui que entra outra regra de ouro, o princípio do custo original. Para a contabilidade ser objetiva, o que vale é o preço que foi pago lá atrás. Então, no balanço da empresa, o terreno continua registrado por 70 mil. O valor de mercado sobe e desce, mas o registro contábil se prende ao fato, ao custo histórico. Isso traz segurança para a informação. Então, juntando tudo isso que a gente viu, o patrimônio, o balanço, os princípios, agora a gente consegue entender como a contabilidade é usada no dia a dia para contar histórias financeiras e ajudar a tomar decisões importantes. E olha que interessante como as regras podem mudar a história contada. Aqui a gente tem 2 métodos para avaliar o custo do estoque: PEPS e WEPS. PEPS é primeiro que entra, primeiro que sai. Pensa na prateleira do leite no supermercado. O mais antigo sai primeiro. Já o WEPS é o contrário. O último que entra, primeiro que sai. Dependendo do método que a empresa escolhe, e se os preços estão subindo ou caindo, o lucro que aparece no final pode ser bem diferente. Não tem certo ou errado, mas a escolha impacta o resultado e até os impostos a pagar. E é legal saber também que, apesar da lógica ser a mesma, a contabilidade tem uns dialetos diferentes. O jeito de cuidar das finanças de uma loja, que só compra e revende, é diferente de uma fábrica, que tem que calcular o custo de cada parafuso. O governo tem a sua, e até a gente, como pessoa física, pode usar os princípios, cada um com sua particularidade. No fim das contas, a grande sacada é essa. Contabilidade não é só ficar olhando para trás e anotando o que já foi. É usar o passado para entender o presente e, o mais importante de tudo, para desenhar um mapa para o futuro. Um futuro com decisões mais inteligentes e, quem sabe, mais próspero. E com essa clareza toda, fica a reflexão. Agora, conhecendo as regras básicas desse idioma tão poderoso, que história financeira se torna possível contar? Seja para um negócio, para um projeto pessoal ou para as próprias finanças. O poder de organizar e contar essa história fica muito mais claro, não é?